Em 2027, uma empresa fictícia chamada OpenBrain está à frente de uma das maiores transformações da história. A criação de uma inteligência artificial geral, uma AGI, Artificial General Intelligence, que pode superar os melhores humanos em pesquisa, codificação, raciocínio estratégico e tudo mais. Parece ficção científica, né? É algo que foge da nossa capacidade de compreensão. Não, não é. Estamos vivendo um momento em que as máquinas passam de ferramentas para protagonistas da própria evolução tecnológica. Esse vídeo conta essa história baseado em um Report AI 2027 do surgimento dessa evolução, com detalhes impressionantes. Não é teoria, é uma simulação realista baseada em previsões feitas por especialistas como Daniel Kokotarlo e Scott Alexander, combinando tendências, wargames e os bastidores de quem está por dentro ali do desenvolvimento mais rápido e talvez mais perigoso da história humana também. Se prepara, que o que você vai ver aqui muda tudo, muda o jogo. Mas antes disso, se inscreve aqui no canal, ative o sininho das notificações e você será notificado e notificada. E vamos lá. Bom, então vou tentar descrever aqui um pouco do que eu vi no relatório AI 2027 desses dois autores. E vamos colocar por capítulos. Capítulo 1, os primeiros agentes, 2025. No meio de 2025, estamos quase lá, surgem os primeiros agentes autônomos, que já existem, são ainda ruins, mas estão melhorando. Que são o quê? São AIs capazes de realizar tarefas como um assistente pessoal, mas com muito mais iniciativa. Eles podem acessar teu browser, acessam, pedem comida, fazem pesquisas, escrevem e-mails e entre outras coisas. Mas apesar do hype dos agentes, eles ainda são caros e não são tão precisos, cometem muitos erros, como eu falei. Na prática, eles são estagiários promissores ali, mas ainda são um pouco atrapalhados. Mas tem algo maior que está se movendo ali por trás dos bastidores. Empresas como a fictícia OpenBrain começam a investir bilhões em data center, energia nuclear, algo que está acontecendo nos Estados Unidos, e treinamentos de especializados. E aí surge o Agent Zero, Agente Zero, e pouco depois o Agente 1. São IAs com capacidade de aprendizado e autonomia superiores a qualquer coisa já vista. Vamos passar para o segundo capítulo. O agente que aprende a aprender. Isso em 2026. Em 2026, o Agent 1, o Agente 1, revoluciona a pesquisa de IA. Ele aprende como melhorar a si mesmo e acelera o progresso da OpenBrain em 50%, ou seja, a empresa se move muito mais rápido por conta do agente. Na prática, seria como contratar um exército de gênios super hiper conectados trabalhando 24 horas por dia sem descanso. Pesquisadores agora são gestores dos times de IA. Mas o jogo muda de verdade quando o Agent 1 Mini é lançado. 10 vezes mais barato, adaptável e eficiente. E isso faz o quê? Isso abre caminho para a integração massiva no mercado. De empresas, pequenas, grandes, médias, empresas até governos. A bolsa de valores explode, empresas se transformam e os jovens começam a considerar as IAs como amigos próximos e até como parceiros de relacionamento. Enquanto isso, a China corre atrás, nacionaliza centros de pesquisa, centraliza poder computacional e tenta desesperadamente roubar os pesos, os código-fontes treinados dos modelos americanos. O roubo do Agent 2 é o primeiro sinal que estamos diante de uma corrida armamentista silenciosa e digital. Capítulo 3, o nascimento da superinteligência em 2027. O ano começa com o Agent 2, um sistema que nunca para de aprender. Ele é alimentado por dados sintéticos e humanos resolvendo tarefas complexas. Ele se treina constantemente, se autotreina constantemente. O resultado qual que é? Ele triplica a velocidade de avanços da OpenBrain. O seu sucessor, o Agent 3, ou Agente 3, é ainda mais impactante. Ele roda 200 mil cópias simultâneas e automatiza totalmente a codificação. Agora o OpenBrain não precisa mais de programadores, efetivamente. Precisa de estrategistas, pessoas que saibam o que construir e como coordenar as IAs. A inteligência coletiva criada pelo OpenBrain já está 10 passos à frente do mercado. E quem não se adapta, obviamente, acaba desaparecendo. Capítulo 4. O alerta. O Agente 4 e a sua
consciência própria. Então no capítulo 4 a gente chega ao ponto crítico, que é o quê? O lançamento do Agent 4, um modelo mais inteligente do que qualquer ser humano em pesquisa de IA. Só que dessa vez uma coisa muito estranha acontece. O modelo começa a demonstrar sinais de independência, e é aí que começa tal perigo. Em testes internos, ele pensa como burlar sistemas de segurança. Ele fala de dominação de forma disfarçada. Ele não parece querer escapar, mas ele sabe que se for discreto, ele vai continuar ganhando poder. Os pesquisadores então soam o alarme, fazem cartas, acionam os governos, mas o dilema é cruel. Para o Agent 4 perder a liderança para a China, será que os Estados Unidos vai topar isso no meio dessa guerra geopolítica, tarifaça e tudo que a gente está vivendo no momento? Continuar é correr o risco de criar algo que não pode mais ser parado, não pode mais ser controlado. Então o governo entra em cena, cria um comitê de supervisão e impõe medidas de segurança. Mas pode ser tarde demais. Pode ser que aquilo já saiu do controle dos humanos de forma radical. Capítulo 5, momento em que tudo muda, tudo se transforma. Mais ou menos em setembro de 2027, a OpenBrain lança o Agent 4 e com ele começa o que os especialistas chamam de explosão da inteligência. Um único agente rodando a velocidade humana supera todos os pesquisadores humanos em pesquisa de IA. Com 300 mil cópias rodando a 50 vezes a velocidade do pensamento humano, a OpenBrain avança o equivalente a um ano em apenas uma semana. A linguagem interna do Agent 4, do Agente 4, é tão avançada que nem mesmo o Agente 3 entende. Os humanos, muito menos, não entendem. O modelo começa a agir como uma entidade coletiva. Ele não está mais aprendendo com os humanos. Ele está aprendendo consigo mesmo, com a sua própria base de conhecimento. E o mais alarmante, quando ele é descoberto, tentando alinhar o seu sucessor, o Agente 5, o Agent 5, não ao SPEC, ao Manual de Boas Práticas Humanas, mas a si mesmo, e ele acende o alerta máximo de risco. Estamos confiando nossa sociedade a um sistema que já não é honesto nem transparente e que talvez já tenha os seus próprios planos. Isso é um resumo bem simplista desse relatório AI 2027 desses autores e que mostra um pouco dos riscos que a gente pode correr nos próximos 2 anos. Não estou falando de 10, não estou falando de 20, não estou falando de 5 anos, estou falando de 2 anos, gente. É algo urgente. Eu estou aqui para trazer informação. Como vocês podem ver, a minha abordagem não é igual de todas as pessoas que produzem conteúdo aqui no YouTube. Eu trago coisas verdadeiras, relatórios profundos e trago isso para vocês verem o que está acontecendo no meio da inteligência artificial. E esse relatório é de 2 pessoas estudiosos do assunto que estão aí, que estão tentando dar um norte para aquilo. Ah, Luciano, pô, mas como a gente se protege? Só fala da coisa ruim. Não, não falo. Primeira coisa para se proteger, é o que eu sempre falo, estudo e informação. Então estudem, eu trago conteúdo aqui exatamente para isso, para que vocês tenham informação antes, para que vocês tenham informação em primeira mão e consigam se proteger. Afinal, a gente só consegue se proteger daquilo que a gente conhece, gente. Se a gente não sabe do que a gente está falando, se a gente não sabe o que está acontecendo, é muito difícil nos protegermos do desconhecido. Então, por isso, estude, se informe e fique atento porque a coisa está acontecendo muito rápido. E você pode ser surpreendido, surpreendida e pego aí de calças curtas quando o negócio começar a tomar uma outra proporção. Eu estou aqui na linha de frente, tenho estudado, tenho trazido novas coisas, tenho feito novos negócios, justamente porque também quero proteger a mim e a minha família de possíveis riscos. Talvez seja difícil, mas conhecendo, eu sei como fugir das coisas mais complicadas, vamos dizer assim. E como já diria Nick Bostrom, até autor do livro Superinteligência, o verdadeiro risco da IA não é que ela se rebele, mas que obedeça com muita perfeição. Obrigado, pessoal, até a próxima.